Ok, pessoal, aqui estamos nós uma vez mais, dando continuidade ao nosso curso, a nossa série de videoaulas sobre como criar um tradutor de inglês, português e espanhol, usando o Delphi com MySQL. Na aula anterior, nós concluímos o nosso formulário de cadastro de inserção de palavras do nosso dicionário. E a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com o formulário de consultas. Para tornar a aula um pouco mais ágil e mais rápida e mais objetiva, eu já criei o nosso formulário visualmente falando, né? De uma maneira um pouco mais colorida, né? Mas nada que vocês provavelmente já não saibam como fazer. Eu simplesmente acrescentei os componentes de rádio, entendeu? Radio button, uma label, um campo do tipo edit, aquele componentezinho, uma db grid, um botão comum, campos que estão relacionados com a nossa tabela lá, aquele media player, tá vendo? Olha o player que vai executar, que vai falar a palavrinha. Enfim, nada muito complicado não. O que acontece assim, quais foram os eventos, quais foram os códigos que eu criei aqui? No evento onActivate do formulário de pesquisa, eu coloquei o seguinte, que ele vai entrar como padrão. Um detalhe importante, gente, eu coloquei o campo de label, isso aqui de título dinâmico, tá? E o do botão também. Ou seja, de acordo com a opção que for selecionada aqui no idioma, isso aqui vai mudar a label e o nome do botão. Se eu clicar em português, isso aqui o título vai ser apresentado em português e isso aqui também. Da mesma forma para inglês e espanhol. Então, por padrão, quando o formulário for criado, for ativado, ele vai botar o idioma padrão, que seria em português. Digite a palavra desejada. Esse vai ser o título da label e o caption lá do botão, ok? Outra coisa que eu fiz, a mesma coisa eu fiz aqui. Quando o cara clicar na opção de português, aí ele vai gerar o mesmo título, ok? O caption da label lá em português e o do botão. A mesma coisa para inglês, tá vendo? No onClick, só que aí eu coloquei a mensagem em inglês e, por fim, em espanhol, ok? Então, essas foram as três modificações que eu fiz, que foram digitados os códigos. O restante eu deixei para fazer junto com vocês aqui. Bom, tá. Uma coisa que eu fiz também foi o seguinte: eu setei esse formulário daqui como sendo o formulário principal, porque senão, quando eu fosse executar minha aplicação, o programa iria abrir esse formulário como padrão. Então eu defini como sendo o formulário de pesquisa. Para fazer isso, você só precisa ir lá no projeto, Project, escolhe Options, e aqui em Forms, você vem aqui, ó, Main Form, e aqui você vai decidir, vai definir quem será o teu formulário principal, ok? Aí aqui eu até desativei aquele do Auto Create, o de cadastro, nós não vamos utilizá-lo em tempo de execução imediata, então eu deixei como desativado. Então eu vou executar a aplicação, antes de mais nada eu vou querer colocá-la no centro da página, ok? Position, colocar aqui, olha, no centro da tela. Vamos executar e ver se está funcionando aquilo que eu coloquei inicialmente, que é só para mudar o título. Então, ele começou em português, como vocês podem observar, ok? O nome do botão também está em português, não tem função nenhuma ainda. Se eu mudar para inglês, olha aí, você vê Enter the word you want to search, e aqui também foi mudado. A mesma coisa, introduzca a palavra deseada, e aqui, tá vendo? Então, foram as únicas coisas que eu codifiquei até o momento. Então, vamos lá, vamos trabalhar com código agora. O que é que eu vou fazer? Aqui no botão buscar, né, eu vou ter que criar um evento e vou fazer 3 comandos SQL. Existem diversas maneiras, tá? Você pode criar uma nova SQL, uma query, digo,
mas eu vou criar de uma maneira mais objetiva aqui. Vai ser talvez um pouco mais trabalhoso, mas dá para passar a ideia para vocês. O que é que eu vou fazer? Vou executar aqui, como é o nome desse campo, edit palavra. O que é que eu vou fazer? Vem aqui, claro, a módulo dados. Detalhe, gente, também. Eu já vim aqui antes, tá? E já vinculei este formulário com o meu módulo de dados. Se vocês observarem aqui na Uses, na Implementation, módulo dados, ok? Para quem não lembra, é só chegar na Uses aqui ou vir aqui no F11, Alt F11 e definir. O módulo dados não aparece porque ele já está lá. Mas enfim, por isso eu consigo acessar o comando lá do módulo dados. Posso ter acesso ao módulo dados. .sql tradutor .open. Então eu abri a minha tabela. O que é que acontece aqui? Eu vou fazer um teste. Se o rádio pt.checked, se o rádio pt estiver checado, eu posso também colocar isso aqui, tá, gente? Se o botão, se o radio pt, que é esse cidadão aqui, estiver marcado como true, aí eu vou fazer o seguinte, begin. Aí eu venho aqui, módulo dados, .sql tradutor, .sql.clear. Vou limpar aquele comando SQL de lá e vou criar um novo, módulo dados.sql tradutor .add. Aí aqui eu vou digitar o que eu quero. Select asterisco from. Como que é o nome da nossa tabela? tbpt. Pegar aqui, fica mais prático. Select asterisco from tbptrncs. Where. Aí vem aqui. Como eu selecionei pt, aí que aqui vem aqui, palavra pt. Where palavra pt, correto? Detalhe importante, eu não vou colocar igual, eu vou colocar essa cláusula aqui, ó, like, ok? Aí aqui vem o parâmetro que eu vou utilizar, x palavra. Posso deixar isso aqui porque é uma coisa de código, não vai aparecer para o usuário, então eu poderia colocar parâmetro, qualquer parâmetro, ok? Aí aqui eu venho order by palavra pt, ok? Eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar aqui de forma que fique melhor para visualizar, gente, ok? Dessa forma a gente consegue visualizar o código todo na tela. Então, selecionar todos os arquivos da tabela aqui, onde o campo palavra pt vai receber esse parâmetro daqui e ordenar por ordem alfabética, ok? Módulo dados, .sql tradutor, parâmetro, param by name. Aí eu vou passar aqui o nome do parâmetro que eu dei, que foi x palavra. X palavra. Ponto. Que tipo de parâmetro é esse? Vai ser do tipo string, que vai receber, vai ser igual, vai receber o valor de edit palavra.texto, ok? Um detalhe aqui que eu quero fazer é o seguinte, é igual a isto. Aí, para quem conhece a MySQL, isso aqui significa que ele vai pegar qualquer coisa, essa palavra em qualquer posição do campo da coluna, ok? Digamos que eu vou escrever lá asa, aí não tem o C, então a casa, eu queria casa, mas aí ele vai aparecer tudo que estiver dentro do contexto. Vocês vão ver isso na prática. Só um segundo, deixa eu concluir aqui. Mais isto aqui.
Ok. Deixa eu ver o que, mais o nome de palavra, mais isso aqui. Ok. Vamos conferir aqui. Aí eu venho e módulo dados, ponto. SQL tradutor, ponto, executar. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Ok, vamos fazer um teste para ver como é que tá ficando. Quais são as palavras que eu já tenho? Casa. Então eu vou deixar português. Vem aqui, casa. Ele encontrou casa. Ok? Se eu vier aqui em inglês, não tem nada por enquanto, então ele vai dar como nada, ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vou executar a aplicação novamente para explicar a função disso aqui. Aqui, ó. O que eu falei, o porcentagem, mais o nome do campo, mais a porcentagem novamente, ok? Ou seja, tudo que asa, vou manter aqui, ó. Casa seria isso, mas digamos que eu vou tirar isso aqui, olha, eu vou tirar o C e vou tirar o A, ok? Então, tudo que tiver, onde quer que exista a palavra AS, um A e um S junto, ele vai trazer como resultado. Olha aí, ok? Então, por isso que eu utilizei este comando aqui, essa cláusula aqui, ó. Esta palavra aqui, tudo que tiver, ele não vai preocupar, ele vai pegar tudo da esquerda e tudo da direita, contanto que aquelas palavras que você digitou estejam no meio do resultado, ok? Bom, até então o português está funcionando. Ok, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa para inglês e espanhol, ok? Se o rádio inglês estiver aqui, só que aí ele vai procurar em inglês, correto? Palavra em inglês, palavra em espanhol. Isso aqui eu posso manter o mesmo padrão, porque o usuário não vai ter acesso a isso. E aqui S, palavra S. Ok. Vamos executar mais uma vez. Digamos que eu quero em inglês. House, por exemplo. House. Ok? E aí, olha aí, ele encontrou. Ok? House. Se eu vier aqui, por exemplo, em português e digitar house, ele certamente não vai encontrar nada. Ok? Porque em português não existe a palavra house, ela é do inglês. Eu poderia fazer com que ele buscasse em todos os campos? Sim, eu poderia na minha tabela aqui, ao invés de criar uma coluna para cada idioma, eu coloco a palavra, ok? E aí eu colocaria a tradução dela, né, o significado dela em cada um desses idiomas. Eu criaria uma outra coluna aqui com o nome da palavra, ok? E aí aqui eu iria dizer a língua original dela, a tradução dela para os outros idiomas. Não fiz isso por uma questão de não ter pensado nisso antes, de repente, ou por ter preferência de seguir esse padrão, mas não teria dificuldade nenhuma. Você criaria uma outra coluna aqui com o nome da palavra, ok? E na frente o significado, tipo português, inglês, espanhol. Ou seja, ele iria buscar tudo aqui e aí aqui você teria os resultados. Esses campos aqui continuariam a mesma coisa, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Eu acho que... Deixe-me ver o que está faltando. Nós vamos fazer o seguinte, um botão de limpar, quando você clicar aqui nos botões, nas opções de idioma, ele limpar tudo, ok?
ok? Ele zerar a opção para recomeçar a pesquisa e também ativar os botões aqui para como é que se diz? Para poder ouvir o significado, a pronúncia da palavra. Eu pressionei sem querer ali, acabou dando um erro. Bom, então nessa videoaula nós vamos ficando por aqui. Como eu disse, na próxima nós vamos dar continuidade. Nós vamos fazer os eventos para limpar os campos, fechar o banco de dados e implementar os eventos aqui do Play, ok? Então ficamos por aqui e até a próxima.